Falar sobre esse resultado, placar de 1 a 0, e sobre a classificação, buscar da forma que foi, começou oscilando, foi buscando os pontos ao longo do campeonato, fez um segundo turno quase que perfeito. O que dá para dizer em relação a essa classificação, o sentimento e também sobre o jogo de hoje? Boa tarde, parabéns. Boa tarde, obrigado. Eu acho que todo o mérito dos atletas de passar pelas adversidades dos primeiros jogos, onde a equipe, né, como nós já falamos em outros momentos, a equipe oscilou bastante, oscilou dentro dos jogos, fazendo jogos bons, jogos não tão bons, fazendo tempos distintos, um primeiro tempo bom, um segundo tempo não tão bom, às vezes um primeiro tempo abaixo, segundo tempo melhor. Então, o mérito dos atletas que entenderam que precisavam seguir trabalhando, acreditando, acho que é isso. Acho que é todo mérito para eles que se doam, que se entregam, que passam pelas adversidades, sempre acreditando que futebol é assim. Um dia você não vive o teu melhor momento como resultado, como jogo, como foi dentro de casa, os 4 a 0. Hoje eu acho que poderia, ao término desse jogo, se tivesse 3 a 0, 4 a 0 no placar, talvez teria uma vitória muito mais sólida do que foi. Porém, acho que vale a vitória, vale a pontuação que fizemos para alcançar a segunda colocação, a combinação de resultado que também não dependia de nós e ela aconteceu e nos coroa aí com essa classificação, mas não tem nada conquistado ainda, é simplesmente aproveitar. Eu acho que foi um resgate bom com a torcida, com o nosso campo. Eu espero que a gente possa continuar com essa transpiração e buscando objetivos maiores. O Tubarão criou muitas chances, a gente percebeu, né? Principalmente na segunda etapa teve a chance de matar o jogo. Se fosse um jogo de 2 a 0, 3 a 0 também, não ia ser nada demais assim, né? Porque o time criou muito. Como é que você enxerga esse chute final aí que faltou também para o Tubarão ampliar o placar? Como é que você enxerga isso? Eu acho que nós estamos sofrendo com isso, né? Porque o jogo que nós tivemos um revés de 4 a 0 aqui do Criciúma também foi um jogo que nós poderíamos, não digo ter levado a vitória, mas pelo menos ter feito gols que tornassem o jogo um pouco mais equilibrado e um pouco mais parelho. Acho que a gente tem que seguir trabalhando essa última parte. Tem lado positivo, estamos construindo para isso, para esse volume. Agora precisamos empurrar essa bola para dentro, porque adversários que vão vir, né, pela frente, já o Blumenau nesse jogo de quartas, é um adversário que toda vez que ele vai ter uma oportunidade, ele vai ser incisivo e vai tentar nos ferir. Então, a gente também precisa aumentar esse número de gols para causar esse desconforto no adversário. Professor, em relação ao Rian, gostaria que você falasse, camisa 8 da equipe do Tubarão. Não é comum para ele ser o camisa 8, né? Geralmente é o 2, jogando talvez um pouco mais avançado como ponta. A função dele, qual que foi a sua orientação? Tem muita confiança nele, já conhece de algum tempo do Concórdia. Qual que foi a orientação para ele fazer a grande partida que fez aqui hoje com a classificação? O Rian eu conheço, já jogou comigo assim, né? A perda do Índio no automático, substituição do Maurício, que estava suspenso. Não tive dúvida que era ele aí, né? E tinha uma possibilidade para se construir no jogo que o Foguinho em algum momento, né? Com uma possibilidade com o Cauã, com a volta de Rian para a beirada, que o Foguinho também pudesse suprir ali ao lado do Evandro uma necessidade. Mas conhecendo o Rian, sabendo que ele faz essa função também, já fez para mim em outros momentos, não tive dúvida que ele teria essa condição. O Rian é um jogador de muita força, de passada larga, e toda vez que ele está muito focado e muito comprometido com o jogo, que ele não está disperso, ele faz esses grandes jogos como tem feito. Acho que como muitos da equipe vêm crescendo de produção. Então, cria-se boas opções para o treinador e dor de cabeça para o treinador a partir de agora também. Blumenau pela frente agora, professor. Blumenau é essa grande equipe que se montou para conquistar o acesso da Série A, né? Um elogio ao Blumenau, na minha concepção, é que vem fazendo tudo certo a nível de estruturação, de investimento. Da mesma forma que o Tubarão também faz tudo muito certo desta maneira. Ambos, tanto Blumenau como Tubarão, no seu primeiro objetivo do ano não alcançaram, que era o ingresso à primeira divisão do Catarinense. Dentro da Copa Santa Catarina, Blumenau fez uma primeira fase mais tranquila do que nós. Porém, um trabalho já iniciado lá nos meados do início do ano e nós começando um trabalho com uma semana antevéspera de competição. Então, eu acho que a gente chega num bom momento, chega forte para fazer 2 jogos equilibrados com o Blumenau
e acredito que muito possivelmente possa também já ser um jogo que vai ter a possibilidade da vaga da Série D, né? Ainda tem algumas definições para amanhã, mas de repente esse jogo já tem esse ingrediente a mais, não só a passagem de fase, mas para quem passar de fase a vaga da Série D, que eu acredito que nesse momento, tanto para Blumenau quanto para Tubarão, seria, né, algo muito sonhado e muito desejado para você ter um calendário melhor no ano que vem. Professor, qual é o peso motivacional para essa reta final em relação a isso mesmo que você disse? Depende ainda de um resultado da Chapecoense contra o Concórdia amanhã, aí o Concórdia seria eliminado e esse jogo de fato, Blumenau e Tubarão valendo a vaga da Série D. É uma final para o Tubarão, dá para a gente colocar assim, caso seja dessa forma, nos próximos 2 finais de semana. Como que trata isso como uma motivação para evitar essa ansiedade que teve muito na primeira fase? Hoje, mais uma vez, por exemplo, eu vou citar aqui, mas vale para outros jogadores também. O Cauã Diego, em alguns momentos, ansioso para tentar resolver, Tinoco também. E eu queria que você falasse, dentro desse contexto do jogo contra o Blumenau, sendo uma decisão para evitar essa questão de confiança excessiva dos jogadores para acabar não conseguindo marcar o gol. Esses meninos só vão conseguir passar por esse processo vivendo ele, entendendo que eles precisam ter a frieza na frente do gol para empurrar essa bola para dentro, né? Então eu acho que esse é o primordial, eles viverem situações assim para poder amadurecer dentro de uma competição e dentro da sua carreira na parte individual. Em relação ao jogo do Blumenau, a expectativa do Blumenau também é grande, porque ele também joga algo muito importante para ele, né? Que é um ano de muito investimento, volto a dizer, de investimento, de infraestrutura, de tudo, como é o Tubarão. Então ele tem um peso significativo para as duas. O que eu disse dentro do vestiário agora, ao parabenizar os atletas, é que eles precisam entender que nós não temos nada, a não ser essa meritocracia de termos feito, como tu coloca, um retorno melhor do que foi o primeiro e conquistar essa classificação. Agora, ficarmos sem esta vaga da Série D vai ser uma frustração também. Então a gente precisa estar consciente do confronto que temos, do adversário qualificado que temos, mas eu acredito que hoje a nossa equipe ela é muito capaz, não só de vencer jogos, de entregar muita transpiração e disputa, como também, talvez no momento mais oportuno da competição, essas inúmeras chances que a gente vem tendo, elas vão se converter em gol e a gente vai poder viver jogos um pouquinho mais tranquilos. Exato, hoje você teve a ausência do PH, né? Segundo entrevistei ele antes do jogo, uma contratura muscular, no sábado acabou se lesionando. O ataque hoje com Danielzinho, Renanzinho, Alisson e o Tinoco. Dá para dizer que o Zata, para essa reta final, para esses 2 jogos contra a equipe do Blumenau, encontrou o quarteto ofensivo do Tubarão? Olha, eu acho que é um quarteto muito interessante. O PH, ele traz uma característica física diferente dos demais, né? Eu vejo que o Dani não fez um primeiro tempo dentro daquilo que a gente sabe que ele pode fazer a nível da característica de sua individualidade. Porém, hoje dentro do setor do Dani tem um volante de uma marcação muito boa, que é o Kailan, né? E o Kailan eu conheço, fui eu que trouxe ele para o Camboriú. Então gera dificuldade para esse meio. E o Dani, tu vê, quando deslocado à beirada, conseguiu produzir mais porque é o ofício da função dele. Então eu vejo que o PH traz essa variação física de ser um atleta mais estruturado. O Renan, muito semelhante ao Tinoco, que também não fez o seu melhor jogo hoje, mas é um menino que vai oscilar e a gente sabe disso. Eu acredito que o Renan pode sim melhorar ainda mais dentro dessa construção individual. Acho que se a gente começar o jogo contra o Beck com essa formação de ataque, eu acredito que nós, tendo o próprio PH à disposição, nós temos uma força muito boa e eu acredito que é possível, sim, pelo jogo que fez. Daqui a pouco o Renan, com um ritmo de jogo maior também, melhor, pode produzir mais a nossa equipe. Então, eu espero que eu possa contar com o PH também já para esse jogo, como espero contar com o Índio e ter todas essas opções. Acho que o Cauã Diego também fez um bom jogo, né? Principalmente ele teve a possibilidade de definir o jogo a nosso favor, talvez com um pouquinho de ansiedade. Mas o que ele passou, o que ele chegou dentro da área, o que ele correu, é impressionante. Então, hoje,
voltando ao Maurício, com o Rian tendo feito essa grande partida, fica aquela dor de cabeça boa para o treinador tentar encontrar a melhor equipe para iniciar no final de semana. Principalmente no elenco enxuto, né? Fica talvez aquele sentimento, lógico que não dá para voltar atrás, não tem o que mudar de se tivesse chegado antes os Atas, se tivesse talvez trazido mais jogadores, talvez o Tubarão não estivesse na condição de classificar só na última rodada. Mas queria que você falasse em relação a ganhar essas peças, como você citou, o próprio Rian como um volante agora, o Cauã Diego pode ser o cara da posição a partir de agora, o quanto que é importante, apesar dos pesares de ter um elenco muito curto, com 4 jogadores de linha no banco hoje. Olha, eu não vou fugir da responsabilidade. Durante a construção da minha chegada para cá, fui muito categórico a falar para o Juliano que a gente precisava de velocidade nesse time. Acredito sim que talvez uma peça ou outra pudesse não fazer um cenário diferente, porque acho que classificar na última rodada é consequência de toda a construção que nós fizemos e que corremos um risco de ficar fora dessa segunda fase. Porém, é uma competição muito curta para você ter um elenco muito cheio, é uma competição que todos os atletas precisam estar diariamente focados e inseridos, não se sentindo excluídos do processo, né? Hoje, com 4 jogadores no banco, eu tinha N possibilidades de variação e depois em off eu posso te abrir o que eu li a respeito de cada atleta que podia me ofertar variações dentro do processo da equipe. Claro que a ausência do Maurício, do Índio e do PH são 3 baixas do corpo da equipe que são importantes, né? Eles estando todos à disposição para um próximo jogo, a gente ganha uma força muito boa. Ter um elenco com mais opções, olhando pelo lado daquilo que você pode fazer dentro de um jogo, é melhor. Porém, eu vejo que numa competição muito curta, pode te causar muito problema. E eu não sou um treinador que me isento de ter problemas com atletas, mas pelo contrário, eu prefiro não ter um atleta insatisfeito numa competição muito curta, que ele não vai conseguir ter talvez as oportunidades que ele anseia e acaba, de certa forma, atrapalhando um pouquinho do processo. Agora é comemorar, agradecer. Amanhã ou quinta tem a reapresentação do grupo e aí foco no Blumenau a partir de agora. Amanhã de tarde, comemorar hoje. Hoje, descansar bem, falei para os meninos, amanhã à tarde a reapresentação, cuidar desses guris que correram muito, trabalhar um pouquinho com esse grupo que trabalhou menos, deixar todos em condições, cuidar desses meninos que estão saindo do DM e a partir de agora, nós da comissão, eu já acompanhei ontem o jogo do BEC, mas com uma equipe totalmente que não será a equipe que vai enfrentar, então vamos puxar, né, o retrospecto do BEC de todos esses jogos que fez da primeira fase. Já é um adversário que também já enfrentei, então a gente conhece algumas mecânicas, algumas formas, tem algumas peças que também estão machucadas, que estão no DM, que são baixas, porém é esse BEC que vai tentar, como nós, que vivemos um primeiro semestre onde não foi alcançado o objetivo, tentar fechar este ano com esta conquista, não só da classificação a uma semifinal de Copa Santa Catarina, como também a possibilidade, de acordo com o confronto de amanhã, a vaga da Série D. Então eu espero que a gente possa ser equilibrado, que nós possamos ser equilibrados, conscientes, entender que não conquistamos absolutamente nada, mas que hoje temos condições de fazer esses 2 jogos com o BEC, de um enfrentamento muito bom, muito agressivo, e tentar trabalhar para conquistar essa vaga e essa classificação.